Sabe, geralmente quando a gente pensa no ensino tradicional de história, rola aquela expectativa de linhas muito retas, né? É como olhar para a planta baixa de uma casa. A gente vê o quadrado perfeito da sala, a divisão exata dos quartos, e os manuais escolares basicamente dizem que a casa é exatamente assim, sem tirar nem pôr. Exato. É um desenho bem limpo, né? Com aquelas categorias super bem definidas que trazem um certo conforto intelectual, mas que na prática falham miseravelmente em capturar a dinâmica de uma sociedade real. Uhum. E o problema de verdade começa quando a gente resolve visitar a casa de verdade, que no nosso caso aqui é o Brasil Colônia. Porque de repente aquela planta baixa não faz mais sentido nenhum, sabe? Tem um anexo ali que não estava no desenho original, a porta dos fundos está escancarada, tem gente habitando o porão. Pois é. E uma economia inteira acontecendo nos corredores. A paisagem histórica real é muito mais nebulosa, muito mais complexa. É a definição absoluta de águas turvas. Com certeza, a realidade de 300 anos de colonização nunca ia caber naquelas caixinhas perfeitas e imóveis dos resumos apressados, né? E é exatamente nessa lacuna entre o modelo rígido e a realidade fluida que as bancas de concurso decidem quem entra e quem fica de fora. E como decidem? É aí que a banca deita e rola. Então, isso nos traz diretamente ao nosso objetivo de hoje. Boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho focado e altamente estratégico. Eu estou muito animada porque a nossa missão nessa análise de hoje é dissecar um trecho que vale ouro para qualquer concurseiro, que são as páginas 55 a 76 da clássica obra História do Brasil, do Boris Fausto. E, bom, vale ressaltar que esse não é um mero passeio histórico, viu? A nossa lente aqui hoje está totalmente focada na VUNESP. O intuito é mapear como a banca costuma traduzir o pensamento do Boris Fausto em questões. Exato, onde o candidato costuma escorregar por excesso de confiança e, claro, quais são as pegadinhas clássicas escondidas nas entrelinhas desse texto, né? Porque o texto fala de mercantilismo, sistema colonial, sociedade, igreja. A grande questão é que muitos candidatos perdem pontos preciosos por acreditarem em verdades absolutas, sabe? Aquelas regras de gesso sobre o Brasil colônia. E a ideia hoje é quebrar esse gesso. Bom, vamos lá. Ok, vamos desempacotar isso. Para entender a colônia, a gente precisa primeiro olhar para as regras do jogo que a metrópole ditava, certo? A gente tem aquela noção muito forte do mercantilismo e do exclusivo colonial, o famoso pacto colonial. O terror das provas. Isso. A analogia clássica é imaginar que Portugal criou uma espécie de balada VIP, onde só a metrópole podia entrar, consumir e lucrar. Mas, lendo o texto do Boris Fausto, a porta VIP parecia que vivia com defeito e a porta dos fundos estava bem escancarada, né? O que é fascinante aqui é como a VUNESP adora testar o candidato exatamente sobre essa suposta rigidez do pacto colonial. Porque quem estuda no modo automático, tipo, só por cima, acha que Portugal manteve um controle de ferro. Um monopólio absoluto desde 1500. E isso ininterrupto até a fuga da família real em 1808. Mas o texto deixa claríssimo que a aplicação rigorosa do mercantilismo só ocorreu de fato no século XVIII, com o Marquês de Pombal. Nossa, só no século XVIII? Quer dizer que antes disso era bem mais flexível? Muito mais. Portugal era uma potência mais fraca, né? Então eles precisaram abrir brechas colossais de propósito. Já no século XVI, por exemplo, a Holanda era uma parceira vital. Eles financiavam engenhos, refinavam açúcar, distribuíam. Ah, entendi. Sem o capital holandês a coisa não andava. E com a Inglaterra também teve isso, né? Com certeza. O Tratado de Cromwell, em 1654, é o exemplo perfeito. Portugal tinha acabado de sair do domínio espanhol e precisava de proteção militar. O preço: entregar as chaves do comércio colonial para os ingleses, com tarifas super baixas. Tá, então aqui vai a primeira dica de ouro VUNESP. A palavra-chave para quem está anotando é oscilação. É um erro fatal marcar alternativas que afirmem que Portugal manteve um monopólio absoluto ou, sei lá, ininterrupto. Exatamente. A relação foi marcada por várias concessões a nações mais fortes. Fuja da ideia de rigidez total nessas questões. Maravilha! E já que o controle econômico externo era todo esburacado, a economia interna e a sociedade colonial também não podiam ser aquele bloco homogêneo, né? Nem de longe. E é aí que muita gente cai. Então, peraí. Eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui,
A vida inteira a gente aprendeu que a colônia era resumida àquela plantation clássica: latifúndio, monocultura de exportação e escravidão negra. O Boris Fausto está dizendo que isso é mentira. Não é que seja mentira, mas é uma simplificação bem perigosa para quem vai encarar uma prova. O Fausto cita as críticas de autores como o Ciro Flammarion e o Teixeira da Silva a essa visão tão clássica. Aquela visão do Caio Prado Júnior, né? Essa mesmo. O projeto plantacionista existia, claro, era o ideal da coroa, mas eles lutavam muito para garantir a produção de alimentos, internamente também. Tinha um campesinato, pequenos proprietários, brancos pobres que plantavam mandioca, criavam gado. Claro, porque senão todo mundo morria de fome, né? Não dá para comer só cana-de-açúcar. Exato. E tem um dado no texto que derruba mitos e é crucial para as provas. No fim do período colonial, cerca de 42% da população negra ou mulata era composta por livres ou libertos. 42%? Caramba, é quase metade. Isso muda totalmente a perspectiva. Então não era só a casa grande e a senzala. De jeito nenhum. Nas cidades, você tinha os escravos de ganho. Eles prestavam serviços na rua, tipo barbeiros, carregadores, e pagavam uma taxa para o senhor. O que sobrava, eles guardavam para tentar comprar alforria. Sensacional. E o texto também fala sobre a Praça do Rio de Janeiro, né? O conceito de acumulação urbana do Fragoso e Tolentino, aqueles traficantes de escravos que ficaram milionários e investiam na própria cidade, não em engenho. Perfeito. Eles emprestavam dinheiro com juros absurdos para os próprios senhores de engenho, mostrando que a riqueza não estava presa só na plantation. E aqui vem a dica principal de VUNESP sobre isso. Opa, o que mais cai? Palavras restritivas. A banca ama usar apenas, exclusivamente ou inexistência. Se a alternativa disser que, tipo, inexistia mercado interno ou que a sociedade era formada exclusivamente por senhores escravos... Foge que é cilada, né? Total cilada. A pegadinha é justamente fazer o candidato ignorar essa mobilidade urbana e as outras camadas sociais. Anotado. Bom, para domar essa sociedade super complexa e cheia de tretas, tipo a Guerra dos Mascates entre Olinda e Recife, a coroa precisava de uma máquina administrativa pesada lá no local. E como precisava. Uma máquina bélica e judicial bem estruturada. E aqui a VUNESP deita e rola na nomenclaturas, viu? Eu queria que a gente destrinchasse as Forças Armadas porque isso dá um nó na cabeça de muito candidato. Vamos lá, com precisão cirúrgica. A gente divide basicamente em 3. Primeiro, a tropa de linha. Eram os profissionais, regimentos portugueses pagos pela coroa. Mas o recrutamento era forçado e violento, o que apavorava a população. A galera fugia pro mato quando eles chegavam, né? Fugia mesmo. E aí faltava comida na região porque ninguém ia colher. A segunda força eram as milícias. Eram tropas auxiliares, recrutadas entre os civis, mas e aqui tá o pulo do gato, o serviço não era remunerado. Nossa, trabalhar de graça pro Estado. Que pesadelo pros brancos pobres e trabalhadores livres. Um pesadelo. E por último vinham as ordenanças. Era basicamente a sobra da população masculina livre de 18 a 60 anos. Eles não tinham treinamento militar de verdade. Ah, então eles não iam pra guerra. Não, eles atuavam mais localmente. Como um controle social, sabe? Para conter distúrbios na vila, caçar escravos fugidos. Entendi. E falando em poder local, a gente tem que entrar com tudo nas câmaras municipais. Eu tenho que perguntar, eram órgãos democráticos ali na base da colônia? Se conectarmos isso ao cenário maior da época, a resposta é um não bem redondo. Zero democracia. As câmaras eram o poder da elite local. Os famosos homens bons. Eles mesmos. O direito de votar e ser votado era só deles. E para ser um homem bom, não bastava ter dinheiro. Tinha que ser proprietário e comprovar pureza de sangue. Ou seja, nada de artesãos, negros, mulatos ou cristãos novos. Era uma panela fechadíssima. Exatamente. Era um órgão tão forte que, no começo da colonização, câmaras como a de São Paulo chegaram a destituir governadores e até expulsar jesuítas. E elas continuaram fortíssimas mesmo depois da independência. Tá, e qual é a diferença sutil que a VUNESP cobra aqui? O candidato não pode confundir o papel das câmaras municipais, que representam o poder local dos homens bons, com o poder central que era dos governadores gerais e vice-reis.
E a pegadinha clássica é colocar artesãos e trabalhadores livres como eleitores nas câmaras. Tá, isso é erro na certa. Bom, vimos que as câmaras cuidavam do poder local e a coroa tentava gerir o macro. Mas a verdadeira cola que mantinha essa engrenagem rodando não era só a lei, era a fé. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ah, a relação entre Estado e Igreja? Sim, porque nessa época, o Estado e a Igreja não eram só vizinhos que davam bom dia na rua. Eles dividiam a mesma conta bancária e o mesmo teto. Isso é o conceito vital de padroado real. É fundamental entender isso para a VUNESP. O padroado era a subordinação administrativa da Igreja ao Estado português. Ou seja, não era a Igreja mandando no rei, era o rei mandando na Igreja. Exato. A coroa arrecadava o dízimo, pagava o salário dos padres e até nomeava os bispos. A Igreja funcionava quase como um departamento de Estado, controlando a educação e inculcando a obediência civil no púlpito. Mas não era uma paz absoluta, né? Tinha gente que saía da linha. Com certeza. As ordens religiosas, tipo os jesuítas, tinham muita autonomia e poder. E os clérigos seculares frequentemente se rebelavam. A gente vê padres envolvidos até na Inconfidência Mineira. Uhum. E aí o Boris Fausto ele leva essa análise para um conceito sociológico do Max Weber que o Raimundo Fauro usou muito aqui no Brasil, o Estado patrimonialista. Perfeito. O Estado patrimonialista ou absolutista é a chave para entender a administração colonial. Basicamente, não tinha separação entre o público e o privado. A monarquia tratava o Estado como o quintal da sua própria casa, né? O cofre público era a carteira do rei. É bem por aí. Os cargos não eram técnicos, eram dados como favores para parentes e amigos. Mas o Fausto avisa para a gente ter cuidado com os extremos. Como assim extremos? Tem a tese do Faoro que dizia que esse Estado controlava tudo de forma absoluta. E na outra ponta, o Oliveira Viana dizia que o Estado era super fraco e os senhores rurais mandavam em tudo como senhores feudais. E o Fausto fica no meio termo. Isso. Ele diz que era um duplo movimento. O Estado tentava ditar as regras, mas as elites locais infiltravam suas famílias dentro da máquina do Estado. Tá, e o que é recorrente nisso para a prova? O candidato tem que saber diferenciar. Padroado é a submissão da Igreja ao Estado e patrimonialismo é essa indefinição entre o que é público e o que é privado. Misturar esses dois conceitos é o que a VUNESP mais tenta fazer para te derrubar. Dica perfeita. Nossa, fazendo um apanhado aqui, a gente teve vários momentos incríveis nesse bate-papo. Vimos um monopólio que não era nada absoluto, a sociedade que ia muito além da cana-de-açúcar, com 42% de negros e mulatos livres. Vimos também as câmaras elitistas barrando todo mundo que não fosse um homem bom. E fechamos com esse Estado patrimonialista todo amarrado à Igreja pelo padroado. Muito conteúdo estratégico. E para fechar, eu queria deixar uma reflexão final que o Boris Fausto traz no texto e que conecta muito com a base do pensamento de quem está prestando concurso. Opa, manda! O autor menciona aquela frase famosa da época: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Isso descrevia a falta total de impessoalidade na colônia, que era toda baseada em lealdades familiares. Nossa, pesadíssimo. E super atual se a gente for parar para pensar. Muito atual. Na colônia, o conceito de cidadania não existia, né? Todo mundo era súdito ou escravo. Mas a provocação intelectual para quem está escutando é a seguinte: será que essa herança patrimonialista, onde a lei é aplicada dependendo de quem você conhece, não é exatamente a raiz histórica da nossa dificuldade hoje em entender o que é o espaço público no Brasil? Uau! É para fritar a cabeça de quem nos ouve, hein? É algo para carregar. Não só para a hora de marcar o X na prova da VUNESP, mas para a futura atuação lá dentro do serviço público. É entender o passado para não repetir os vícios no futuro. Bom, por hoje é isso, galera. Estudem com estratégia e até o nosso próximo mergulho.